Olá, que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui através desse meio de comunicação para podermos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente lê a palavra sempre tem coisas novas. São histórias já conhecidas, a história do povo de Israel, vitórias, conquistas, mas mesmo assim a gente se recorda, né? A gente recorda de tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então, curve a sua cabeça só por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, muito obrigado por mais desta oportunidade. Fala conosco através da tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título que eu coloquei aí, que você viu, é A Obediência é um ato de fé para ser lembrado. Claro que quando a gente obedece, principalmente a Deus, através da sua palavra, os recados que Ele nos dá, é um ato de fé, porque às vezes a obediência não parece, a princípio, uma lógica. Puxa, mas não tem lógica em obedecer esta ordem, né? Desta forma pode ter consequências. Então é um ato de fé. Não, eu vou obedecer, Deus determinou, Deus mandou, Deus revelou, eu vou obedecer. Então é um ato de fé, de fato, eu tenho que ter fé que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus determinou nas nossas vidas, realmente eu vou ter fé que vai ser o melhor para mim. E também é para ser lembrado. Depois que, às vezes, no primeiro momento da obediência, a gente não sabe lá na frente o que pode acontecer, né? O resultado dessa obediência. Então, a gente coloca a fé, que vai ser bênção, e depois, quando ela se realizar, porque tudo que Deus pede, tudo que Deus quer para nós é bênçãos, né? Ele quer o melhor para nós. E aí, quando isso acontece, a gente tem que lembrar com alegria. Então, é isso que eu quero comentar com você nesse momento. Abra a palavra de Deus se você tiver na sua mão, se não, anote aí as referências para que você possa ler com cuidado, depois meditar. Nós estamos neste mês lendo o livro de Josué. De manhã hoje eu preguei sobre Josué, preguei algumas vitórias, algumas conquistas que ele fez, mas antes de conquistar, temos também grandes vitórias que Deus deu a ele, né? E ao povo que era o povo de Israel. Então, anote aí Josué 3, de 5 a 17, nós vamos ler, depois tem mais algumas referências que nós vamos ler também. A travessia do Jordão. Antes deles entrarem na terra prometida, né, estava lá o Jordão, que era o limite. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão para começar a conquistar aquelas nações que Deus havia determinado que eles precisariam tomar posse, porque era herança, né? Lembrando que Deus havia prometido isso há muito tempo atrás, há mais de 400 anos atrás, a Abraão, confirmado a Abraão, Isaque e Jacó, depois a Moisés, que levou o povo à beira da entrada na terra prometida, e agora Josué, que tomou posse, né, desta ordem de Deus com segurança para conduzir o povo para dentro da terra prometida. Então, a quarta geração de Abraão, que agora com Josué, que vai entrar na terra prometida. Veja uma coisa, Deus chama Abraão do lugar totalmente idólatra, que era Ur dos Caldeus, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar onde você vai ser uma grande bênção. E Abraão foi, obedeceu, né? Ele exerceu fé que ele seria de fato uma grande bênção. Mas a quarta geração dele é que vai tomar posse lá com Josué, mais de 400 anos depois, que vai tomar posse com Josué, né? Lá na terra prometida. Então, é importante nós entendermos que a obediência, né, é um ato de fé. Abraão teve um ato de fé. Ele acreditou, ele não questionou, ele acreditou, largou tudo aquilo que ele tinha lá em Ur dos Caldeus, que era uma cidade extremamente adiantada, evoluída, era uma cidade onde o próprio Abraão tinha relacionamentos comerciais com o próprio rei, isso a arqueologia nos mostra, né? Contratos que foram encontrados entre Abraão e o rei Hammurabi, que era o rei de Ur dos Caldeus. Então, ele tinha muito a perder. Larga esta terra, sai desta terra, larga a tua parentela aí, vai para um lugar que eu te mandar. Ele foi para um lugar, lá para o deserto, onde Canaã ainda, né, os cananeus que viviam eram pequenas aldeias, pequenas regiões. Não eram fortificações, como agora a quarta geração dele, de Abraão, lá com Josué, encontrou sim cidades fortes, né, muralhas, exércitos. Mas na época de Abraão, quase 400 e poucos anos atrás, eram pequenos vilarejos, né? Mas agora Josué vai encontrar, sim,
nações poderosas, nações fortificadas. Mas aí a mesma palavra que Abraão obedeceu, obediência é um ato de fé, também Josué tomou esta palavra para si e obedeceu literalmente tudo aquilo que Deus havia determinado. E ele vai também lembrar daquelas coisas que Deus havia feito, né? E faz também com que as futuras gerações se lembrem como é bom obedecer, como é bom ser fiel a Deus. Isto serve para nós. Quando a gente obedece, quando a gente tem uma experiência de fé, de fato, e as coisas acontecem, Deus aplana o caminho, Ele coloca pessoas na sua frente, e lá na frente, quando tudo aconteceu, quando os livramentos aconteceram, quando as bênçãos chegaram, você deve compartilhar, deve falar, olha, eu obedeci, não tinha, a princípio não tinha muita lógica naquilo que Deus tinha determinado para mim. Às vezes, nós sempre vemos, né, na ótica humana, mas Deus, ele tem o controle total de todas as coisas. Então, acompanha comigo, Josué 3, de 5 a 17. Ele diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Então veja, ninguém elegeu Josué, né? Deus lá em Números é relatado isso, Deus ele já tinha determinado que Josué seria o seu sucessor, né? Bem antes da morte de Moisés. E aqui Deus está falando para Josué, eu vou te engrandecer, eu vou mostrar que você é o meu escolhido, você é o sucessor de um grande profeta que foi Moisés. Então, versículo 7, ele repete aqui, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. O povo tinha que sentir segurança no seu líder, tinha que sentir que o seu líder era alguém separado por Deus, era alguém que Deus falava face a face, falava com ele, era alguém que Deus transmitia os recados. O povo, ele obedece quando ele sente segurança, né? Numa liderança, uma liderança firme, uma liderança justa, correta, uma liderança que tem temor a Deus. Não é gostoso a gente obedecer a alguém que tem um compromisso com Deus. Então o povo precisava saber, por quê? Por que Deus salienta isso? Moisés, que foi um homem muito paciencioso com todas as dificuldades que ele enfrentou naqueles 40 anos de peregrinação no deserto, o povo sabia muito bem que Moisés era um servo escolhido de Deus. E agora, Josué, que sempre esteve ao lado de Moisés como o seu companheiro fiel, agora o povo também precisava saber, é este homem, é este Josué que Deus escolheu para ser o sucessor. Então Deus começa a exaltá-lo. Olha, quando Deus exalta alguém, puxa vida, é algo benéfico. Quando a pessoa quer se exaltar, né, veja uma coisa, não espere, né, se exaltar, olha, porque eu sou bom, porque eu sou o melhor, porque eu faço e aconteço. Não. Isto não pertence a nós, porque isto seria então uma arrogância, um orgulho, uma soberba da nossa parte. Mas quando Deus nos exalta, né, você não precisa procurar a exaltação. Deus, ao seu tempo, te exalta quando você precisa ser exaltado, quando você precisa ser respeitado. Às vezes você está passando momentos de dificuldade aí que você é questionado com relação às suas atitudes. Mas quando você está sendo fiel a Deus, como foi Josué, foi fiel a Moisés, e agora Deus está também sendo fiel com ele, exaltando Josué, como ele exaltou Moisés na época em que ele tirou o povo do Egito. Então é importante, deixa Deus te exaltar, né? É importante que ele cresça. Ele é o Senhor que cresce, não somos nós. E nós, como diz João Batista, né? Nós devemos diminuir para que ele cresça. Seguindo o versículo 8 do capítulo 3 de Josué. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Deus já tinha transmitido e agora ele vai repassar aquilo que Deus falou. Não é assim que os servos do Senhor hoje, quando sobem ao púlpito, né, eles têm que transmitir o recado que Deus falou aos seus corações.
não é palavra do homem, não é a palavra que ele quer falar, é a palavra de Deus, que Deus tocou e ele vai falar ao povo. Né? Nós temos muitos evangelistas, muitos pastores ricamente abençoados por Deus, porque Deus usa, e quando Deus usa, ele toca os corações. Veja, numa igreja, você não conhece a situação das pessoas que chegaram naquela manhã ou naquela noite para ouvir a palavra. Tem pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas deprimidas, pessoas inseguras, e elas precisam ouvir uma palavra de segurança. E quando o servo de Deus é usado por Deus, aquela palavra não é a pessoa falando, mas é a palavra de Deus através do Espírito Santo tocando aquele coração. Então, aí a mudança de vida, né? A transformação. Então, ele chamando o povo aqui, olha, venham ouvir o que Deus quer que eu fale para vocês, né? Então, Josué disse aos israelitas, versículo 9, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará, de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eram as nações cananeias que estavam ali habitando, né, toda aquela região que teria que ser conquistada. Então, por que ele tinha que mostrar para o povo para não desanimar, né? Em outra passagem, logo no início de Josué, foi ser forte e corajoso, não te desanime, porque o Senhor teu Deus vai estar contigo por onde quer que andares. Então, ele tinha que passar essas palavras de segurança. O povo tinha que enfrentar desafios, situações difíceis. E se eles não tivessem a certeza que o seu líder era alguém que tinha compromisso com Deus, era um portador da palavra de Deus, talvez eles pudessem ter voltado atrás, mediante aos problemas que certamente iriam surgir, lutas iriam surgir. Então, todos esses povos aqui, cananeus, né? Os hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus, todos eles habitavam, tinham as suas cidades fortificadas, tinham os seus exércitos, tinham as suas muralhas, mas Deus prometeu que eles seriam expulsos. Israel tinha essa função, expulsá-los para tomar posse da herança. A herança era o quê? As cidades desses povos, porque eles já tinham plantado plantações, tinham construído cidades, e agora o povo de Israel vai entrar para tomar posse daquilo que eles construíram, mas eles precisam conquistar, precisam lutar, precisam ser obedientes a Deus, um ato de fé, para depois lembrarem de quantas coisas maravilhosas Deus fez, para que as futuras gerações lembrassem disso. Versículo 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança iam adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, na proximidade de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá e o mar salgado escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. É um ato, né? A obediência é um ato de fé. E agora eles estão vendo o milagre. As águas do Jordão, como falou aqui nesta passagem, ela transbordava. Eu falei hoje de manhã, não era um rio pequeno, né, uma correnteza pequena. Na época da colheita, elas transbordavam. Era época de cheias, de chuvas, transbordavam. Você já viu, muitas vezes a gente vê, né, nessas épocas de chuva, cidades, né, que foram inundadas, porque o rio que atravessava aquela cidade transbordou. Então as margens, né, tomam
lugar onde talvez tinham até construções. Aqui não tinham construções ao lado, mas as margens se expandiram com a água. Então não era só um riozinho, um riachozinho, né, que dá para colocar lá um tronco de árvore e atravessar. Não, não, a Bíblia fala que era uma correnteza forte. E como que vai uma nação toda atravessar? Deus falou, vocês vão até a margem, pegam o sacerdote que levam a arca, né, a tribo de Levi, que tinha essa função, carreguem, e vocês vão um pouquinho para trás, fala que vocês vão a distância de 900 metros, mas vão seguindo a arca, vão seguindo aquilo que Deus determina. Mas quando os sacerdotes pisarem a planta dos pés, chegaram na margem onde estava, né, inundado, pisaram a planta dos pés, aconteceu esse milagre, as águas pararam. Mas pararam como? Longe, né? É claro, aqui Deus fez um milagre maravilhoso, ele fez uma barreira, talvez caiu uma barreira que interrompeu aquela correnteza. Mas exatamente no momento quando o sacerdote pisa a margem do rio com seus pés. Então, exatamente naquele momento, o milagre acontece. E vocês viram aqui que eles atravessaram em seco, não foi na lama, né? Não foi um pouquinho de água, uma poça aqui, não foi em seco. Era uma correnteza que secou, cessou de correr, eles atravessaram em seco. Exatamente como aconteceu com Moisés, né? Há 40 anos atrás. Deus abriu o Mar Vermelho e a Bíblia fala que eles atravessaram em seco, levaram a noite toda para atravessar. E eu vejo aqui uma semelhança, né? Deus exaltou Moisés naquela época para mostrar, tanto das 10 pragas que Deus usou Moisés para que o Egito fosse totalmente destruído através daquelas 10 pragas, porque o povo de Israel já estava lá há 400 anos, e agora eles tinham que saber que o nosso líder Moisés era alguém escolhido por Deus, como tinham que saber também que Josué, né, o sucessor de Moisés, era escolhido por Deus. Então Deus fez milagres semelhantes, né? Então tanto Moisés obedeceu a Deus e viu, depois foi um ato de fé, estendeu o cajado e as águas se abriram, como também Josué. Você vai, manda os sacerdotes, quando eles pisarem a planta dos pés, levando a arca, às margens do Jordão, as águas vão se interromper e o milagre vai ser feito. Então é um ato de fé mesmo. Será que vai acontecer? Olha, eu estou aqui colocando a minha cara para bater, né? Eu vou falar que vai acontecer e se não acontecer? Aí é a dúvida. Muitas vezes a gente ora, mas será que Deus ouviu? Será que eu vou ser curado? Será que Deus permitiu que eu faça isso? Será que o fato dele não me dar esta bênção neste momento é o melhor? E a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas aquilo que eu mencionei como título aqui, obediência é um ato de fé. Tem que ter fé, colocar a fé em ação. E aí você vai poder lembrar daquele momento que você confiou na sua oração de coração, o que aconteceu depois. Eu nem sei o que vai acontecer depois de você colocar a sua fé em ação, né? Pode ser curado, pode ser que uma porta de emprego abra, pode ser que um relacionamento familiar rompido seja reatado, eu não sei o que, mas um ato de fé, você colocando em ação, Deus vai fazer alguma coisa. Isso vai ser para que você se lembre, olha, eu fiz aquela oração com fé e olha o que Deus fez. Eu nem imaginava o que iria acontecer na minha vida. Então esse é o ato de fé para todos nós. Naquele momento, Josué teve que mostrar um ato de fé e transmitir para o povo que Deus tinha falado com ele. Ele não duvidou. E se Deus na hora não fizer isso? E se Deus na hora não interromper essas águas? E os sacerdotes ficarem parados lá e a água passa 1 hora, 2, 3. O que vai acontecer? Mas não, Deus deu a ordem, eles cumpriram, né? Obedeceram e o milagre foi feito, né? E dando sequência aqui, aí você vai ver a importância que Deus quis mostrar para esse povo, o quanto era importante esse milagre que aconteceu ser compartilhado. Porque o milagre, meu irmão, não é só para você receber a bênção, a cura, ou o livramento, ou mesmo uma conquista com muitos anos de oração. Recebi, acabou. Não, é para compartilhar, é para glorificar ao Senhor, para que Ele cresça, para que você glorifique ao Senhor pela vitória que você teve. Eu tive uma vitória, eu vou guardar para mim, não, eu vou compartilhar. Essa vitória quem deu foi Deus. Esta bênção quem determinou na minha vida foi Deus. E é isso que eles tinham que fazer. Olha, nós estamos começando a entrar na Terra Prometida, atravessamos o Jordão, já estamos dentro da Terra Prometida.
Tá, mas até aí não tem muita vantagem. Eu estou dentro da terra prometida, mas eu não sou dono de nada, porque todas as nações estão lá de posse das suas cidades. E agora, pelo ato de fé, né, nós vamos ver que Deus já agiu agora na entrada, as portas se abriram, as águas foram interrompidas, e agora sim, nós vamos ter conquistas pela frente. E colocar a fé em ação, porque com certeza nós vamos ter que compartilhar isso com as futuras gerações. A história, né? Que história você construiu na sua vida? Você tem experiências para contar? Você tem momentos marcantes na sua vida? Você tem momentos que Deus já agiu na sua vida ou através de outras pessoas em resposta à sua oração? Compartilhe isto. Né? Quantas curas você já teve? Quantos livramentos de morte você já teve? E quantas coisas maravilhosas Deus já realizou na sua vida? Compartilhe isto, fale com as pessoas, transmita, porque é a glória do Senhor. Não é você merecedor, nem eu, nós não merecemos nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, era importante isso. E no capítulo 4, toda a nação atravessou pisando em terra seca, como nós terminamos no capítulo 3. Agora, o capítulo 4 fala uma coisa interessante, que é exatamente a segunda parte, né, do nosso tema. Obediência, ato de fé para ser lembrado. Então, vamos lembrar o que aconteceu aqui. Nós estamos do lado de lá do Jordão. Deus interrompeu as águas, atravessamos. Opa, fica por isso mesmo? Atravessamos o Jordão, estamos aqui, vamos tomar posse? Não. Vamos lembrar, vamos deixar um marco, um memorial para as futuras gerações saberem o que Deus fez aqui, ó, no início, antes que as coisas começassem a acontecer. Porque nós vamos saber, né, na leitura de Josué, quantas lutas, quantas conquistas, quantas batalhas, quantos milagres iriam acontecer. Mas o maior milagre foi já estar dentro da terra prometida. Não foi assim, ó, eu atravessei um riacho aí e já estou dentro da terra prometida. Não, era um rio cauduloso na época da cheia e que foi o milagre que aconteceu. Então, desde agora, desde esse momento que nós pisamos na terra prometida, povo de Israel, vamos fazer um marco, ó, foi aqui, ó, nesse exato momento que nós atravessamos. Foi esse exato momento que Deus interrompeu as águas, nesse exato lugar aqui que nós vamos marcar. Foi isso que Deus pediu para fazer. Veja que Deus, ele gosta que a gente se recorde das bênçãos recebidas como gratidão. Coisa terrível deve ser você ser abençoado e se esquecer de Deus, se esquecer. Por exemplo, traga agora para o meu dia, o teu dia. Você ganha um presente, você dá, melhor dizendo, você dá um presente para alguém, um bom presente. Isso é um presente caro, que custoso, mas você gosta muito da pessoa, você dá um presente. E nem um muito obrigado a pessoa falou para você. Puxa, olha, obrigado, esse presente é uma bênção, ou era aquilo que eu estava esperando. Nada ela fala para você. Aí você fica pensando, será que ela gostou? Puxa vida, ela nem agradeceu. E eu não sei se era aquilo que ela gostava ou se aquilo é algo que trouxe tristeza para ela. A gente fica questionando. E Deus, que dá tudo para nós? Aliás, Ele mandou o seu Filho amado, Jesus, para morrer por nós. E muitas pessoas não acreditam que Jesus veio e morreu, se entregou em sacrifício, morreu naquela cruz sem pecado algum, foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E tem pessoas que não dão valor, que não dão crédito naquilo que Deus fez, mandando o seu Filho. Então, olha, eu fico pensando, o coração de Deus fica apertado de ver, olha, eu mandei meu Filho morrer por eles, e eles não dão o devido valor naquilo que eu fiz. Alguém morreria por você? Alguém aqui na terra morreria por você? Pense nisso. E agora, então, capítulo 4, fala aqui meu título, Memorial das 12 Pedras. Eles atravessaram o rio e Deus vai dar uma ordem para Josué e ele vai repassar ao povo. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Lugar onde os sacerdotes pararam, bem no meio do Jordão. Claro que o rio tem muitas pedras, né, lá dentro, as águas estão encobrindo, mas tem muitas pedras. Então você escolhe 12 homens, um de cada tribo, né, e pegue cada uma pedra. Não é um pedregulho, é uma pedra que você vai ver que eles vão levar no ombro. Então é uma pedra razoável. E vocês vão atravessar exatamente o lugar onde vocês atravessaram, do lado de lá, onde vocês vão acampar, vocês vão levantar um memorial, pegar cada pedra, colocar lá, fazer um monumento ali. E para que as futuras gerações, né, que aquele lugar vai ficar marcado para sempre.
vocês vão poder falar, olha, lembram-se quando nós entramos na Terra Prometida, foi exatamente neste lugar. E aí vão contar o milagre que Deus fez. Aqui está o marco, né? Porque depois as águas vão voltar e a gente, se não marcar aquele lugar, se não especificar o lugar que nós atravessamos, eu não vou lembrar, olha, mas, puxa, tudo é água aqui, né? A margem é igual. Então Deus, ele queria que o povo guardasse, queria que o povo lembrasse, queria que o povo agradecesse pelo milagre que havia feito. E não é diferente hoje, meu irmão. Recebeu a bênção? Guarde no seu coração. Escreva até. Às vezes a gente recebe um recado de Deus através de um versículo que vem ao encontro da nossa necessidade naquele momento. O que você faz? Eu faço assim, eu anoto na Bíblia, falo, puxa, resposta da oração assim, assim, ou resposta do problema, ou eu estava nessa circunstância e Deus me atendeu através deste versículo. É gostoso. Aí você passa um ano, passa dois, passa alguns anos, aí você está lendo novamente, aí você fala, opa, tinha até esquecido, olha aqui, esse versículo foi naquele momento que eu estava angustiado, eu orei e Deus me deu uma palavra. É muito gostoso. E aí você vai compartilhar, porque às vezes a gente esquece, a nossa memória, né? Tantas coisas, tantos afazeres, a gente às vezes sobrecarrega a memória e esquece do importante, né? Que é compartilhar o que Deus fez. Então aqui, ó, Josué, pega lá uma pedra, cada um das tribos, cada um dos líderes das tribos, coloca uma pedra no ombro e carregue até a outra margem e faz um monumento lá, para vocês lembrarem, vocês e as futuras gerações. Então, versículo 4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem diante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Um memorial perpétuo, não era para desmanchar. 12 pedras razoáveis, né, fizeram um memorial, bem na margem, aonde eles atravessaram, já dentro da terra de Canaã. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Além das que foram retiradas, Josué pegou no lugar onde estavam os sacerdotes, fez um outro monumento ali, né? Claro que um dia essas águas podiam cercar e alguém falou, mas quem é que fez aquele monumento ali bem no meio do Jordão? Nós não sabemos, mas Deus mandou fazer e ele fez, ele obedeceu. Versículo 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens das tribos de Ruben e de Gade, da meia tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Eles tinham já herdado a sua parte do lado de cá do Jordão. Agora, as suas esposas, seus filhos já estavam na herança deles, mas eles se comprometeram com Moisés, isso na época de Moisés, que eles iriam lutar contra o restante do povo, né, contra as demais tribos, até conquistarem do lado de lá do Jordão as cidades que precisavam ser conquistadas. Por isso que ele menciona aqui, essas 2 tribos e meia já tinham as suas possessões antes do Jordão, né? A gente lendo toda a história da peregrinação, você vai ver que lutas foram travadas. E eles já haviam conquistado cidades e essas 2 tribos e meia já tinham a sua herança. Porém, não é porque os homens já tinham a sua tribo, 2 tribos e meia já tinham a sua herança, deixa os outros agora se virarem. Não, eles se comprometeram. Até que todos tenham a sua herança, nós vamos participar, vamos guerrear, vamos lutar, vamos estar lado a lado. É o que nós estamos lendo aqui. Versículo 13. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Estavam em frente de Jericó, né? A 20 minutos de caminhada, até menos, 1,5 km aproximadamente, o local onde eles atravessaram o Jordão, até Jericó, que seria a primeira cidade que eles, de fato, eles iriam enfrentar
uma grande resistência pelas muralhas que tinham ali, mas em obediência, ato de fé. Você vai ver que em todas as lutas, em todas as batalhas, em todas as conquistas, foi um ato de fé. Obediência, um ato de fé, e isso tem que ser lembrado. E esse monumento era para ser lembrado. Versículo 14. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Foi o que Deus falou: eu vou começar a te engrandecer, como eu fiz com Moisés, porque você é um servo escolhido, você é um servo obediente, você é um servo que cumpre a minha palavra. Pior coisa é ter um líder que não obedece à voz do Senhor. Que autoridade ele pode falar com o povo, com a sua igreja, ou com o rebanho que Deus colocou nas suas mãos, se ele não é uma pessoa de temor a Deus, de obediência ao Senhor, se ele não exerce a sua fé, né? Se ele não coloca a sua fé em ação. E aqui então Deus começou a engrandecer, através desse grande milagre que o povo viu, aquilo que Josué falou aconteceu, porque Deus havia determinado. Deus que falou que iria acontecer. Então o povo estava, né, ciente que este é o nosso líder que sucedeu de fato Moisés. Versículo 15. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. Tudo isso aconteceu enquanto eles estavam ainda plantados. As águas estavam interrompidas, muito longe, um paredão aconteceu lá. As 12 pedras foram tiradas e as 12 pedras também foram colocadas no meio do Jordão. E os sacerdotes lá de pé, eles não saíram de lá. Versículo 17. Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, do lado de lá da margem, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Que milagre, né? O povo fala: puxa, acabamos de atravessar, fizemos um monumento, os sacerdotes saíram de lá, acabaram de sair, brum, a água voltou ao normal. Esse é um milagre. De alguma forma Deus interrompeu, pode ter sido uma barreira que foi criada lá muito longe, como ele fala aqui, na cidade, uma cidade bem distante, foi interrompido, mas no momento que eles pisaram, a planta dos pés se interrompeu as águas, e no momento que eles saíram e pisaram em terra seca, ou seja, onde estava do lado de lá, já do rio, as águas voltaram a cobrir. É para não ficar dúvida, sabe o que é para Deus? Não deixa ninguém na dúvida. Eu fiz um milagre, eu fiz um milagre. É algo impossível? É algo impossível. Quem pode fazer? Só Deus. Então a gente tem que colocar fé naquilo que, quando você orar, coloca fé. Eu tenho fé que Deus pode me curar, eu tenho fé que Deus pode abrir uma porta, eu tenho fé que Deus pode restaurar o meu casamento, que Deus pode me dar essa vitória, que Deus pode me orientar na decisão que eu preciso tomar. Ore com fé. E o Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, ele vai honrar a tua oração de coração. De alguma forma ele vai responder, não é? A grande maravilha é que ele tem uma resposta individual para cada um. Deus não age, né, de uma forma padrão, né? Cada um de nós somos seres especiais, caráter, né, pensamentos, atitudes, cada um tem a sua individualidade. Deus respeita a nossa individualidade e concede, né, para cada um de nós aquilo que é necessário, no tempo certo. Versículo 19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Eles estavam cerca de 20 minutos de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Deus faz com que Josué deixe claro o milagre que Deus fez quando tirou o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, é um milagre semelhante ao que acabou de acontecer, interrompendo as águas do Jordão. Então, o Senhor, seu Deus, falando para o povo, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Versículo 24, terminando esse capítulo, ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa
e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Além do povo de Israel ter um memorial para lembrar, não se esquecer do grande milagre que acabava de acontecer, as nações que eles iriam conquistar souberam também. Olha, aquele povo, aquele numeroso povo, 3 milhões de pessoas, né? Uma caravana de 3 milhões de pessoas, várias tendas são armadas quando eles levantavam um acampamento. Então, era um volume enorme, não dava para esconder isso, né, das nações do lado de lá do Jordão, que sabiam qual era o propósito, porque lembravam até o que Deus havia feito há 40 anos atrás. Quando tomaram Jericó, Raabe falou isso: olha, nós estamos apavorados de saber que vocês têm um Deus que abriu o Mar Vermelho. E agora, Deus também interrompeu as águas do Jordão. Exatamente, né? Para que todos os povos da terra, os cananeus, saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Meu irmão, isso aqui está a lição para nós. Saiba que a mão do Senhor é poderosa. Não há nada que ele não possa fazer. Tudo o que é impossível aos homens, para Deus é possível. Então, obediência é um ato de fé para ser lembrado. E quando acontecer a tua grande vitória, o teu milagre, lembre-se dele e compartilhe isto com outras pessoas, as futuras gerações, seus filhos, seus colegas, amigos, parentes, de uma forma geral. Conte, porque às vezes as pessoas são incrédulas e nós precisamos falar: não, Deus existe, porque Deus operou na minha vida, eu sou um milagre em Deus. Deus me fez isso, me fez aquilo. Você está contando a sua experiência, não a experiência do outro. Você viveu uma experiência. Então, para que todos saibam que a mão do Senhor é poderosa. Então, guarda esta palavra: a mão do Senhor é poderosa. Obediência é um ato de fé para ser lembrado no momento certo que Deus vai te usar para falar com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra, que possa, ó Deus, dar frutos na nossa vida, Pai, quando testemunharmos daquilo que o Senhor já fez, que está fazendo também em nossa vida. Pai, usa cada um de nós de uma forma especial e abençoe cada um que está me vendo, me ouvindo. Senhor, Tu sabes, Tu conheces os corações. Se há pessoas necessitadas, pessoas angustiadas, pessoas aflitas, Deus, que elas possam crer nesta palavra que nós lemos, que o Senhor é Deus de poder, de milagre, que a Tua mão poderosa age na hora certa. Então, que haja fé, que haja obediência, que haja confiança e que haja gratidão. É o nosso pedido e a nossa oração. Dá-nos a todos uma semana de paz, feliz e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Tenha uma semana bem gostosa para a glória do Senhor. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso se tiver alguém ao seu lado. Deus te abençoe.